falar de aprendizagem é falar de conhecimento. Isso, penso que está claro, né, para todos nós. Algo que talvez não esteja claro é se a nossa sociedade atual é mesmo a sociedade do conhecimento. Particularmente, acho que estamos ainda na sociedade da informação. Falta conhecimento. E conhecer, conhecimento, significa conhecer o significado. Ir nas ideias fundamentais. Conhecimento leva o sujeito a ser sábio. E informação? Informação, não. Informação leva o sujeito a ser sabidinho, ser sabido. Fulano é sabido, é sabidinho, sabe um monte de coisas. Mas não peça para ele fazer qualquer análise ou que ele relacione uma coisa com a outra, porque aí a catástrofe será gerada. Não sabe fazer. Conhecimento está acima do domínio de um amontoado de informações. O conhecimento, ele também não é um fim, né? Ele precisa ser considerado um meio para que os nossos projetos de vida e sociedade se concretizem. Daí chego no que nos interessa aqui, nessa sessão formativa. Conhecer, aí eu pergunto, conhecer é encher a cabeça do aluno de matéria escolar? E a aprendizagem? A aprendizagem do aluno deve ser medida pela quantidade de informações que o aluno conseguir absorver e demonstrar que absorveu em uma prova no final da unidade? Ele fechou nota 4,5 e 4,5 não é 5, não é a média que se espera, então ele está reprovado. Não importa se ele melhorou a capacidade de leitura, de escrita, de raciocínio analítico, de raciocínio lógico-matemático, de concentração, em relação à forma como ele se apresentava no início do ano letivo. O que importa é que o relógio bateu, chegou o final do ano e ele chegou com média 4,5, está reprovado. A situação, claro, não é tão simples. O aluno ele precisa compreender o todo, ele precisa enxergar o contexto. Quando olhamos para uma fotografia, por exemplo, ela é formada por pixels. A formato ela é formada por vários pixels. E nós olhamos os pixels, pixel a pixel? Não. Olha-se a foto e não os pixels. O problema é que, às vezes, a escola quer que os alunos enxerguem os pixels para depois ver a foto. Estudar para uma prova é decorar vários pontos, enxergar vários pixels. E isso, por muitas vezes, o aluno deixa de aprender o contexto, o que interessa, o que é fundamental. Ele vai chegar aos pixels, sim, ele vai chegar nos detalhes. Mas sem o domínio, primeiro, da foto, do todo, do contexto, do significado, ficará sem sentido o domínio dos pixels isolados. Ou seja, primeiro eu preciso dominar o contexto. Então, eu estou trazendo isso aqui só para que possamos, vejam, pensar sobre a situação. Que essa é uma das minhas funções aqui, fazer com que vocês pensem sobre a situação. Bom, dessa relação entre informação e conhecimento, podemos ainda considerar a existência de bancos de dados, que, aliás, não é algo recente na história humana. Os censos existem desde que os estados nacionais passaram a se organizar. Luís XIV, na França, bem antes da Revolução Francesa do século XVIII, fez um levantamento, por exemplo, do total de árvores que tinha na França. Era a época de capitalismo mercantil, madeira era algo necessário para a construção de navios, época das navegações. Era preciso saber o potencial de árvores para a construção de navios, e por isso ele fez um censo de árvores. Vamos avançar aqui, né, nesse slide 29. Isso, nós temos uma imagem que trata da relação entre dados, informações e conhecimento. Vejam só,
Uma informação é mais que um dado, que é um registro qualitativo ou quantitativo pontual. A informação é um dado com relevância, com propósito para alguém. Os dados, eles só se tornam informação a partir do momento em que nós questionamos o banco de dados. Sozinho, ele não dirá muita coisa. Por quê? Porque o banco de dados é apenas um acúmulo de registros. É preciso que ele seja questionado, analisado. O domínio de informações, por sua vez, vejam, o domínio de informações com contexto, com problematização, por sua vez, gera aí o conhecimento. E só ele é que nos leva à sabedoria. Vocês conseguiram ver essas relações, né, por meio da imagem? É uma imagem que o professor Nilson José Machado, da USP, utiliza, né, nos seus trabalhos, e eu trago aqui para vocês.